Você já passou anos admirando alguém de longe, construindo uma imagem, alimentando uma ideia, e então encontrou essa pessoa de verdade, e percebeu que a realidade não tinha nada a ver com o que você imaginou? Kuroneko Tomajo Tokyo Shitsu é um anime inteiro sobre esse momento. Só que em vez de deixar isso ser uma decepção, ele transforma essa quebra em algo que você não vai conseguir parar de assistir. E a pergunta que ele planta desde o primeiro episódio é que vai crescer em silêncio até o final. E é essa: quando a ilusão desmorona, o que sobra é suficiente para continuar? Kuroneko Tomajo no Kyushitsu é um anime de academia de magia, que parece seguir todas as regras do gênero. Garota sem talento, escola cheia de personagens exóticos, professor misterioso com passado sombrio. Só que esse anime pega cada uma dessas convenções e vira de cabeça para baixo, com a precisão que vai te pegar desprevenido. Não uma vez, 3 vezes, e cada vez que ele faz isso, o chão some de um lugar diferente. A protagonista é Spica Virgo, aprendiz de magia, que simplesmente não consegue fazer nada funcionar. Ela tenta levantar voo, ela tenta conjurar feitiços básicos, o resultado é sempre o mesmo: nada. Spica não é a protagonista genial que vai surpreender todo mundo no capítulo 2. Ela é a garota que tenta e falha de novo, e ainda assim aparece no dia seguinte para tentar mais uma vez. Você espera que o anime te entregue o talento escondido. Em vez disso, ele te apresenta um gato preto com um brinco. Esse gato é Cloud. E Cloud era um mago de primeira classe, o tipo de figura lendária que Spica passou anos admirando como se fosse um herói perfeito. Ela construiu uma imagem, alimentou essa ideia, e então encontrou ele transformado em gato por uma maldição, usando a ingenuidade dela para conseguir cerveja na cidade, fazendo promessas de ensino que não pretende cumprir. Quando Cloud finalmente concorda em ensiná-la magia e o treinamento começa de verdade, Spica conjura um encantamento básico: fazer flores crescerem, algo que ela nunca tinha conseguido fazer na vida, e fica esperando o elogio. Cloud olha para ela e diz que o que ela fez é tão básico quanto andar de bicicleta com rodinhas, que ela não deve se sentir satisfeita com isso. Aqui está a primeira vez que o chão some. Você estava esperando o mentor nobre que enxerga o potencial escondido. O anime te entrega um homem que é exatamente tão inconveniente quanto parece, e o mais desconcertante é que ele não está errado. Mas como exatamente Spica tira Cloud da forma de gato? Para devolver a forma humana, ela precisa beijar ele, não na boca, num lugar que, como o próprio anime descreve, não bate sol. Essa é a piada central que o anime repete com maestria. Toda vez que Cloud está prestes a começar uma aula na academia, toda vez que a situação exige seriedade, ele volta para a forma de gato, no pior momento possível. E Spica sabe exatamente o que vai ter que fazer de novo. A expressão na cara dela já diz tudo, e ela sai de cena antes que alguém precise perguntar o porquê. Essa é a dinâmica central da comédia nesse anime. Não é o que acontece na frente de todo mundo, é o que Spica sabe que vai acontecer quando ninguém está olhando. E o peso disso na cara dela é mais engraçado do que qualquer piada direta. A turma que Cloud recebe na academia não é exatamente o que um professor em recuperação de reputação precisaria. No primeiro dia já tem briga de magia no corredor. Tem uma garota que literalmente fica gigante no meio de um desentendimento. Tem um aluno com piercing que recusa olhar nos olhos do professor. Spica entra nesse ambiente, olha ao redor e faz o pedido mais razoável que alguém poderia fazer: espera não estar na mesma turma que nenhum desses. Ela está na mesma turma que todos eles. Castor se recusa a participar das aulas de Cloud, não por rebeldia, sem motivo, por ressentimento real. Ele e sua irmã Pollux, que dividem o mesmo corpo numa dinâmica que o anime apresenta com criatividade visual genuína, estavam na escola quando Cloud desapareceu por 2 anos. Existe um rumor de que, quando cultistas atacaram, Cloud fugiu em vez de proteger os alunos. Cloud, no fim, não oferece explicação elaborada, não tem flashback de redenção, não tem discurso motivacional. Ele pede desculpa e diz que agora vai estar disposto a proteger os alunos. A palavra dada por alguém que você tem motivos de sobra para não acreditar. E aqui está a segunda vez que o chão some. Você estava esperando a revelação, o motivo nobre que explica tudo. O anime te entrega silêncio e uma promessa sem garantia. Spica não é boa em capturar coelhos mágicos. Yara, garota de cabelos roxos e brinco em formato de bala,
que é amiga e rival ao mesmo tempo, captura a maior quantidade possível, enquanto Spica fica em último. Ela desafia a Arya num duelo, onde quem capturar mais coelhos num dia vira empregado da outra. Usa magia de botânica para construir uma catapulta que lança o próprio corpo, e ainda assim perde. Ela passa a servir Arya por um dia, mas aprende algo no processo. Quando ela vai para a masmorra de nível intermediário junto com Hannah, garota com magia de veneno que afasta as pessoas porque o veneno machuca quem é atingido, Spica não força nada. Ela só continua sendo Spica. E Hannah, pela primeira vez na vida, faz uma amiga de verdade. O anime usa esses dois personagens para dizer algo que não vai colocar em palavras. Tem gente que machuca os outros sem querer, só por existir do jeito que existe. E tem gente que fica mesmo assim. Mas é aí que o anime muda de tom, de um jeito que você não viu vindo. No dia da partida do acampamento, a mala de Spica está num galho de árvore. Ela vai pegar, e uma garota loira de roupa preta aparece. Arquitaurus, uma cultista, e ataca. Ela quer o poder de recuperação de Spica, a magia rara que Cloud pediu para Spica manter em segredo. E ela fala algo que corta o ar. Esse poder não é de nascença, é adquirido. Alguém transferiu esse poder para Spica. O mundo de comédia, de beijo em lugar em comum, de catapulta humana e coelhos mágicos, esse mundo existe dentro de algo muito maior e muito mais escuro do que o anime havia mostrado até agora. É Spica, a garota que não tem talento natural, que fica em último lugar nos testes, que usou magia de plantar laranja para tentar ganhar um duelo, está no centro disso, não por acidente. Ela está no centro porque tem algo genuíno que forças sombrias querem eliminar. E aqui está a terceira vez que o chão some, e dessa vez não tem volta. Porque você percebe que admirou Spica o tempo inteiro, sem saber não pelo talento que ela não tem, mas pela consistência de aparecer. E é exatamente aí que a pergunta que esse anime plantou no começo recebe a resposta que você não estava esperando. Quando a ilusão desmorona, o que sobra? No caso de Cloud, sobra um homem inconveniente que fez uma escolha de proteger quando importava. No caso de Spica, sobra uma pessoa que aparece, que fica, que encontra uma saída torta e improvisada, mas encontra. Esse anime não é sobre dom natural de magia, é sobre o que acontece quando você remove o dom e fica só com a pessoa. E essa pergunta vale para cada personagem da tela, e vale para quem está assistindo também. A nota que eu dou para Kuroneko Tomaji no Kyoshitsu é 9 de 10. É um anime que entrega comédia com inteligência estrutural, personagens com camadas reais, e uma tese sobre talento e consistência que vai ficar na sua cabeça depois que os créditos fecharem. O que me segura de dar 10 é que o anime ainda está se desenvolvendo, e a promessa do que ele pode ser depende do que vem a seguir. Mas, como estreia da temporada, é um dos melhores que você vai ver esse ano. Se você está cansado de protagonistas que descobrem poderes secretos no capítulo 2, se você quer comédia que não depende de piadas soltas, mas de situações construídas com cuidado, ou se você simplesmente quer assistir um mago lendário suplicar de joelhos para uma aprendiz mediana, porque ele está preso na forma de um gato, esse é o anime da temporada para você. Obrigado por ficar até aqui, galera. Se esse vídeo te fez querer apertar o play em Kuroneko Tomaji no Kyoshitsu, ou te fez querer voltar e assistir de novo prestando atenção nas camadas que eu comentei, deixa o like. Isso diz pro canal que vocês querem mais análises assim, de animes que chegam chegando e merecem mais atenção do que estão recebendo. Se inscreve no WB Animes, ativa o sininho e me fala nos comentários, você acha que Cloud fugiu dos cultistas por covardia ou tem algo que o anime ainda não contou? Porque essa pergunta está me incomodando desde o primeiro episódio, e eu suspeito que a resposta vai mudar tudo o que a gente acha que sabe sobre ele. No próximo vídeo a gente continua explorando o melhor dessa temporada. Até mais, pessoal!